Literalmente, nós precisamos abrir os nossos corações para ajudar essas pessoas e nos ajudarmos também. Olha, vamos entender assim: o nosso Pai Criador, Ele é santo, Ele é justo, Ele é extremamente bom. E Ele não quer, em hipótese nenhuma, que nenhum de nós passe por situações de conflito, passe por situações que criem algum tipo de desabor, algum tipo de dor em nós. O Pai não quer isso. Mas se nós passamos por essa situação, o que será que está acontecendo? O que de errado aconteceu conosco? Por que o nosso cônjuge, o nosso parceiro, moralmente caiu nesta situação, que é uma verdadeira armadilha se prestarmos atenção? Por que aconteceu isso? O problema todo está exatamente nas nossas reencarnações, no nosso passado, nas nossas outras vidas. Nada acontece conosco sem que nós não merecêssemos. Tudo que acontece conosco é porque, de alguma forma, nós fizemos alguém passar por esta situação. E não trabalhamos para atenuar, não fizemos nada para diminuir a dor que nós geramos para aquela outra pessoa. Nós não fizemos nada. E Jesus ensina, assim, de uma forma muito clara, que nós temos obrigação, é uma contingência da nossa humanidade, trabalhar a caridade, trabalhar a humildade. Em Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 41 a 44, nós encontramos lá aquela observação de Jesus com referência àquela nossa irmãzinha que estava colocando aquelas 2 míseras moedinhas na arca do tesouro, no gasofilácio. Aquela pobre viúva com aquele filho esquálito no braço, colocando 2 moedinhas praticamente insignificantes, que se pudéssemos trazer aqueles valores para hoje, não passariam de meio centavo. As 2 moedinhas. O valor era insignificante. Mas Jesus afirmou a todos os seus discípulos que ela estava doando mais do que todos os que ali haviam depositado. Por que ele fez isso? E isso chegou até os nossos dias através dos evangelhos. É porque realmente é muito importante. Essa pobre viúva que, com aquele filho nos braços, talvez com fome, nós não sabemos, mas ela pegou as 2 moedinhas únicas que ela possuía e ali depositou. E Jesus, que estava ali, sentado, observando, chamou os seus discípulos e falou: olha, ela deu mais que todos que ali depositaram. E os ricos depositavam muito, porque tinham muito. Então, o ensinamento que Jesus quis deixar para nós todos é que nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar de uma forma boa, trabalhar esses sentimentos para o bem. Ela ali demonstrou 2 situações positivas. A primeira, o desprendimento de bens amoedados. E o mais importante foi o sentimento que motivou-a
a colocar aquelas moedas no gasofilácio. Ela entendeu que haviam pessoas em situações muito piores que ela. Então Jesus exemplifica através dessa pobre viúva que para nós atenuarmos esse monte de problemas que nós causamos para nós mesmos nas nossas N encarnações, nós deveremos fazer muita caridade. Mas isso não significa que essa caridade tenha que ser necessariamente em bens amoedados. Tanto é que ela colocou 2 moedas que hoje não teriam valor nenhum. E Jesus afirma que ela doou muito mais do que todos juntos que ali depositaram. Observe que é para valer mesmo. O que ela fez partiu do seu coração, partiu do seu sentimento. E isso que Jesus observou. Então a caridade, para atenuar essa multidão de erro que muitas vezes nós fazemos, ela diz respeito principalmente aos que estão próximos de nós, da nossa ajuda, do nosso amparo, de nós não desistirmos de ajudar. Mais do que isso, diz respeito a nós mesmos, nos imunizando da maledicência. Porque se acontece conosco, imaginem a situação. Nós vamos abrir aquele caminhão de abóboras em cima da pessoa e rotulá-la de tudo quanto podemos. Porque o nosso degrau evolutivo não permite atenuar tamanha ofensa. Se bem que Jesus já havia exemplificado antes na mulher adúltera. Quando ele, olha, aquele que tiver 100 pecados, que atire a primeira pedra. Não teve um para tirar uma pedrinha na mulher, porque todo mundo ali, o que não faltava era pecados. Mas entendamos, vamos socorrer esse nosso irmãozinho, essa nossa irmãzinha que está passando por uma situação semelhante. Nós precisamos entender que lá atrás nós fizemos isso, por isso que está acontecendo conosco. E que Jesus perdoou. Se Jesus perdoou, nós temos é que perdoar e continuar a nossa marcha evolutiva. Tomando muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque dependendo da nossa atitude, nós podemos realmente perder a nossa encarnação. Principalmente no que diz respeito a filhos, a situações que geram outras pessoas. É muito complicado. Agora, a derrocada moral, ela diz respeito também a essa invigilância da nossa parte no que diz respeito à caridade, no que diz respeito à humildade. O degrau evolutivo, o degrau que nós nos posicionamos, ele se modifica, está sempre em constante modificação. Para nós espíritas, é muito mais cobrado, porque a tendência é alcançarmos a nossa redenção espiritual. André Luiz sempre está nos avisando que errar, todos nós vamos continuar errando, mas que o importante é errarmos cada vez menos, até não errarmos mais. Precisamos entender isso e abrir o nosso coração para socorrer, mesmo quando a situação diz respeito a nós mesmos. Porque se abandonarmos é complicado. Olha, somos espíritos eternos. A nossa vida não significa que irá cessar nesta encarnação. Voltaremos novamente. E claro que voltaremos. E com um agravante.
Adivinha quem será o nosso parceiro novamente? Esse é o grande problema. Novamente. Com adultério ou sem adultério. Porque a misericórdia do Pai é tão grande, mas é tão grande, tão infinitamente grande, que Ele manda voltar. Volte lá e acerte. E nós voltamos. Volta todo mundo junto. Não é uma festa. Vem todo mundo na mesma família. Ou vem como esposo e esposa. Ou vem como sogro. Sogro e sogra é uma gelada. É uma geladeira. É aquela coisa horripilante mesmo. Mas volta todo mundo junto. Vem todo mundo. Para aprender primeiro a se respeitar. Depois a perdoar. Depois a amar. Então não tem como. O adultério é realmente uma derrocada moral daquelas assim complicadíssimas, que as consequências são sempre essas. Voltamos juntos. Temos que voltar a conviver juntos. Ou na próxima encarnação, ou um pouco mais à frente. Mas o contato é certo que ele haverá numa dessas nossas reencarnações. Então, o degrau evolutivo diz respeito ao sentimento. Juntamente com a nossa inteligência, ele vai definir as nossas atitudes. Se nós estamos adiantados espiritualmente, nós não caímos nessa situação de adultério. Nós não caímos na situação de maledicência. A reforma íntima, muitas vezes, nós confundimos, nós não entendemos. Mas o que é a reforma íntima? A reforma íntima nada mais é do que aprender com Jesus, principalmente a perdoar. Perdoar. O básico da reforma íntima é o perdão. Porque 99% da nossa humanidade, olha, 1% nós deixamos para Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi. Se tiver mais algum que está fugindo da nossa mente nesse instante, me perdoem. Mas é para esses. Os 99% restantes somos nós. Se estamos aqui, é porque devemos. E devemos nos mais variados matizes. E se devemos, nós temos que pagar. Porque Jesus afirma que se nós ficássemos devendo um ceitil, nós teríamos que voltar para ressarcir esse ceitil. Ceitil é aquela moedinha, também insignificante, de 1 centavo. Atualmente não dá para comprar uma balinha com essa moedinha. Mas se ficarmos devendo, nós teremos que voltar. E voltar nessa circunstância, que é para entender. A justiça divina, ela praticamente não existe. O que existe é a nossa responsabilidade. A justiça é nossa, não divina. Porque nós não vamos entrar no reino dos céus se nós ficarmos devendo. Deus não nos julga. Deus não julga ninguém, não condena ninguém, muito pelo contrário. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é extrema caridade. Poxa, mas se Deus não condena, e aí, como é que fica? Por que nós dançamos tanto? Nós dançamos porque nós devemos. Esse é o problema. A nossa consciência não nos dá abertura para adentrarmos no reino de Deus, para entrarmos no céu, para alcançarmos a nossa redenção espiritual. O problema é nós, não Deus, não a justiça divina. O problema é nós. E cada um de nós tem a sua pedra de tropeço.
Nós vemos o exemplo do adultério, mas poderia ser qualquer outro, aqueles atritos, aqueles desabores. Isso acontece com todo mundo. Agora, se nós melhoramos, se nós já saímos daquela agressividade, se nós já entendemos que é necessário perdoar, que muitas vezes é melhor se calar, é melhor calar e respeitar aquele momento de desequilíbrio do nosso parceiro, da nossa parceira, do nosso cônjuge. Nós temos que respeitar em função desse degrau evolutivo que nós nos encontramos. Nós estamos com Jesus, nós pegamos o seu Evangelho e estudamos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que a espiritualidade superior vem e nos ajuda, nos mostra o caminho, que consegue facilitar o nosso entendimento no que diz respeito aos evangelistas, a Mateus, a Marcos, a Lucas, a João, que muitas vezes nós pegamos lá na nossa Bíblia e não entendemos. Então nós temos assim uma série de amigos abordando temas importantíssimos para nós todos. Temas da nossa vida de relação, do nosso dia a dia. Está tudo ali, não escapa nada. Jesus não deixou faltar absolutamente nenhuma informação para nós. É que às vezes ela vem velada, vem de uma outra forma, sob o véu da alegoria, que nós... Mas entendam, é muito simples, é como o óbolo da viúva, 2 moedinhas insignificantes. Mas aquilo passou por todas as épocas até chegar a nós, porque havia importância de entendermos que sem a caridade nós não vamos atenuar essa multidão de coisas erradas que nós cometemos. Sem caridade não tem jeito. Então o socorro que nós podemos prestar, mesmo que a situação seja nossa, que nós estejamos ali participando, é entender o degrau evolutivo em que a nossa parceira, o nosso parceiro se encontra. Porque de repente existem situações que fogem do nosso entendimento. Existem situações tão complexas espiritualmente que nós ficamos sem entender. Mas lá no plano espiritual, nós sabemos, nós somos avisados que isso iria ocorrer conosco, que isso iria acontecer conosco. Porque é o acerto, é o equilíbrio, é o que está realmente sendo mostrado a nós. Muitas vezes nós pedimos lá no plano espiritual para passar por essas situações, até para pagar aquilo que nós estávamos devendo. Então esse socorro nós devemos prestar a todos, em qualquer situação, e não cair na maledicência, porque maledicência nós entendemos, é para valer, dá aquela coceirinha na língua, é uma delícia. Aí nós criamos em cima dos fatos e complicamos a nossa encarnação. Vamos tomar cuidado, esse socorro é para todos nós. Podemos abrir para perguntas? Esse tema é fascinante. Então, muitas vezes nós nós ficamos com alguma dúvida. Vamos aproveitar? Bom, então agora nós vamos, antes de passar para as perguntas, só lembrando que agora a gente já está com a transmissão aqui pela internet, pedimos desculpas para os nossos amigos aí que nos assistem, porque nós estávamos com um problema na transmissão no início, mas perderam um pouco, e também
O tema da noite é Socorramos, do Palavras de Vida Eterna. E agora, 76. capítulo 76. E agora, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum esclarecimento, algum comentário, por favor, só levantar a mão. Getúlio, você estava falando da viúva, então eu estava me lembrando, porque Jesus sempre chamou a atenção dos fariseus pela hipocrisia, né, que eles tinham, que eles podiam dar mais, eram pessoas ricas, e Jesus sempre falava que as pessoas deviam dar do seu necessário, né, o dízimo, aquela coisa toda. Então ele pegou a viúva como exemplo, que ela deu da indigência, como ele fala no Evangelho. Ela sem poder, ela deu aquilo que ela necessitava, né, quando os outros davam o excesso, como eles falavam, o excesso da mesa dos ricos dá suficiente para salvar a fome, matar a fome dos pobres, né? Então Jesus sempre pegava um exemplo contundente para chamar a atenção dos fariseus. Essa sim está fazendo a caridade, essa é a verdadeira caridade. Ela está dando da sua indulgência, chamando a atenção, né? E tem outros aspectos, né? Tudo evangelho, toda a parábola, mas e todas as lições que Jesus trazia, era para mexer com o orgulho das pessoas, né? O egoísmo. Então ele falava tudo. Depois ele parte para a bem-aventurança, chamando da necessidade, da simplicidade do coração, das criaturas humildes, fazendo sempre um confronto com aquelas criaturas de sua época, que ele combatia, né, com muita firmeza. Então, e a parte da lição, como ele pegou um tema mais forte, mas em todas as circunstâncias, nós temos que aprender a lidar com os problemas das pessoas. Geralmente, às vezes, a gente, como ele diz, a gente vira as costas, não quer saber, então entra até pelo campo dos maus palavreados, ou da maledicência, quando a pessoa está precisando um pouquinho do socorro moral, às vezes, né? Não é o caso de você sair pegando a pessoa no colo, mas já o fato de você não falar da pessoa, não fazer comentário negativo, você já não está fazendo uma vibração, você já não está levando uma energia negativa contra a pessoa, então você já, pelo menos, está fazendo alguma coisa positiva. Está certo? Nós entendemos desta maneira. Só com um detalhezinho. Jesus coloca a caridade como a única maneira de atenuar essa multidão de erros que nós cometemos. Por isso, aquelas 2 moedinhas insignificantes dessa viúva têm um valor assim incomensurável para a espiritualidade superior, para aqueles que coordenam as nossas atividades aqui na matéria, para o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual. Para eles isso tem uma importância fundamental. É o nosso sentimento, como nós estamos, onde nós nos posicionamos perante os ensinamentos de Jesus. Qual é a nossa atitude? É perdoar ou atirar a pedra? Tenhamos isso em nossa mente. E vamos abraçar o exemplo de Jesus. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não dá, todos nós devemos, nós estamos nessa escola de luz. O nosso planeta é uma escola de luz. O problema é que os professores, às vezes, não têm essa luz toda. E aí acontecem esses probleminhas na nossa caminhada evolutiva. Mas tem outros exemplos que muitas vezes nós caímos. Aquele nosso filho que está se drogando, aquele nosso esposo que está se perdendo no alcoolismo, no sexo desequilibrado, na gula, no jogo, no egoísmo, no orgulho. São situações que podem criar conflitos para nós através da maledicência. Então, a caridade passa a ser um fator fundamental para atenuar. Tem um segundo fator, que esse é um pouquinho mais complicado, que é a humildade. Porque muitas vezes, se batem na nossa face direita, nós não oferecemos à esquerda, mas nós retribuímos com a mesma moeda. Então a humildade se torna um pouco mais complicada, mas uma coisa de cada vez. Se nós conseguirmos
fazer a caridade, essa caridade do coração, aquela que sai de dentro de nós, que vai lá, que toca realmente nas nossas fibras, nós estamos atenuando, nós estamos fazendo algo maravilhoso para nós mesmos. A humildade, ela vem com o tempo. Nós vamos aprender ainda que quando recebermos um tapa na nossa face direita, nós vamos oferecer também à esquerda. Mas isso é um pouquinho mais para frente. Não dá para ser tudo de uma vez. Não dá. Senão nós vamos virar santo de uma hora para outra. Pô, o pessoal vai se assustar lá do outro lado. Mas já está aqui com essa asa branquinha, todo lindo, com cara de anjo. Olha, a cara não adianta. O problema é que só cara não resolve. E tem que ter sentimento. Mais perguntinhas? Alguém? Olha, todos de uma vez eu não consigo responder, mas um de cada vez dá para responder. É que todo mundo entendeu tudo, já Com tudo certeza. muito bem explicado. Que maravilha. Isso é muito bom. Muita paz a todos, que todos tenham um ótimo final de semana. Que Jesus permaneça nos nossos corações. Então agora nós vamos passando para as vibrações e nós vamos chamar. Silvia, você faz as vibrações? Então, nós vamos fazer. Então, com essa harmonia no coração, nós vamos vibrando por todas as criaturas necessitadas, por todos os doentes, pelos órfãos, pelos detentos, por todos aqueles que estão no desabrigo, não só no desabrigo de um lar, como se sentem desabrigados no coração. Vibremos por todos os povos, por todos os irmãos que se unam em um só coração para a paz mundial. Em todos os cantos do mundo, que se faça a paz, que seus dirigentes sejam conscientes ao cargo que receberam e possam levar as nações com bastante amor, com bastante dignidade. Vamos agora vibrar pelos nossos lares, pelos nossos entes mais achegados, marido, esposa, filhos, pai, mãe, por aquele parente que está necessitando um pouquinho mais desta nossa vibração, por algum motivo, pelo que está passando, pelo que está sofrendo, que essa nossa vibração chegue até ele em forma de bastante luz, de bastante amor. Vibremos pelo nosso Brasil, principalmente, a pátria do Evangelho. E agora vamos vibrar em particular por cada um de nós. Vibremos para que tenhamos, que possamos entender as criaturas, que possamos nos doar mais, que possamos compreender um pouco mais o porquê do nosso reencarno. E assim, nessa harmonia, nessa paz, nós vamos finalizando esse nosso encontro que nos fortaleceu muito, que nos engrandeceu, que somou muito conhecimento, principalmente para o nosso espírito. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guie,
que possamos levar para os nossos lares, para o nosso local de trabalho, tudo aquilo de bom que viemos receber aqui. Muita paz, muito amor, discernimento, saúde para o nosso corpo físico e principalmente para o nosso espírito. Que assim seja, em nome de Jesus.